que eu posso dizer depois dos pronunciamentos que me antecederam? Eu quero falar um pouco sobre o famoso Caixa 2. O que é esse Caixa 2, senador Ferraço? Eu lembro do BBB, aquela frase célebre de um dos personagens do BBB da Globo, faz parte. A impressão que se tem, e não é só uma impressão, é uma constatação objetiva da verdade, é que o Caixa 2 se transformou, para a maioria quase absoluta dos políticos brasileiros, um procedimento aceitável. Mas, na verdade, o Caixa 2 transforma o parlamentar, como diria senador Eumano, o nosso velho Brizola, num mandalete do seu financiador. O parlamentar não pertence mais ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao DEM, ao PR. Ele passa a ser um instrumento de defesa das opiniões e interesses de quem financia a sua campanha. E grande parte dos políticos eleitos acabaram se submetendo a essa distorção do sistema político, que é o financiamento paralelo de campanha eleitoral. É evidente que muitos o fizeram deliberadamente. Outros tantos foram nucleados pelos próprios interesses econômicos para viabilizar a satisfação dos seus interesses por via de lei, de emendas e medidas provisórias posteriormente. Mas eu pergunto, senador Ferraço, qual é a diferença de um político que aceita o sistema, faz parte, dizem eles, e de um procurador ou de um juiz que recebe um auxílio moradia, ou que recebe um plano econômico, plano Bresser, o RV, um plano econômico desses que existiram no momento difícil do governo do Fernando Henrique Cardoso. Nenhuma diferença. É uma distorção ética e moral semelhante à distorção moral e ética dos parlamentares. Eu considero que a criminalização de uma coisa ou de outra é absolutamente igual. É tão sem ética aceitar o Caixa 2 e depois negociar uma medida provisória ou uma lei, como é receber um auxílio para a educação dos filhos em escolas privadas. E essas vantagens todas que se transformam nas emendas, nos privilégios e nos favorecimentos de algumas classes jurídicas da administração pública brasileira. Mas, nessa história toda, senadora Gleisi, me impressiona e me assusta um pouco a delação premiada. A delação premiada acaba sendo uma tentativa de efetivação de uma narrativa que um investigador de polícia, ou um procurador, ou um juiz fez no seu imaginário a respeito de fatos que tenham ocorridos e que sejam fatos ligados à corrupção do sistema político brasileiro. Ela pode levar, por exemplo, em determinado momento, um procurador a viabilizar um PowerPoint dizendo que a corrupção no Brasil tinha um chefe. Mas, posteriormente, nós descobrimos que a corrupção era sistêmica, que os chefes se atomizaram com o vizinho, o mineirinho, o primo e uma série de nomes sociais Odebrecht que se multiplicam. O amigo. Certadamente ou erradamente em duros, múmias e um elenco fantástico de apelidos sociais Odebrecht que acabam recebendo os que tiveram o apoio da empresa. Um apoio diretamente comprometido com a corrupção legislativa,
ou um apoio originado do nucleamento de algumas pessoas que a empresa julgava que teriam sucesso posteriormente e que seriam úteis para a defesa de seus interesses. Eu vejo, então, que há, nesse processo todo, uma distorção assustadora. E essa distorção ética, partindo-se do pressuposto que juízes, procuradores, policiais e parlamentares têm a mesma origem genética e formam as suas opiniões e o seu caráter no mesmo meio, são realmente assustadoras. Está aí a ministra Eliane Calmon dizendo que a Lava Jato não terá atingido seus objetivos fundamentais enquanto não revelar a corrupção no judiciário. A opinião é dela, não é minha. É minha também, porque eu sei que a base genética é a mesma, as influências são iguais, a fraqueza não difere e que os que corromperam o parlamento, na luta pelos seus interesses e pelo seu lucro, devem ter corrompido a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Então, a questão ética é muito mais ampla do que a questão colocada. Não se trata do PT, do PMDB, do PSDB com o vizinho, o mineirinho. Se trata num processo sistêmico que destruiu a política brasileira por uma corrupção continuada, irreversível. Isso é o mais importante. Podemos reverter esse processo, sim. Por que podemos reverter, senadora Gleisi? Porque eu quero acreditar que, como existem no Congresso Nacional pessoas com uma visão filosófica sólida, realmente incorruptíveis diante das pressões e tentações do sistema, existem pessoas com as mesmas qualidades no Judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal. Nós temos que avançar com esse processo desnudando os vícios do sistema, mas fundamentalmente chegaremos no domínio do capital financeiro sobre a economia política. Quem manda no Brasil hoje? Quem manda? O vizinho? O mineirinho? O primo? O MP? Não. Nós estamos sendo governados pelos interesses do capital financeiro. É o Banco Central, é o ministro da Fazenda, que estão dizendo ao Brasil o que devem fazer. Daí, eu assisto, senador Ferraço, a entrevista do presidente Michel Temer, extraordinariamente bem articulada. Ele não titubeou, ele não gaguejou. Ele colocou as suas ideias de uma forma fluente, evidentemente apoiado num grupo de jornalistas simpáticos a ele. Mas foi absolutamente insensível em relação aos problemas sociais. Ignorou a crise econômica por que passa o mundo e por que passa o Brasil. Parecia a mim que o presidente Michel Temer era um banqueiro defendendo os interesses da banca e dos rentistas. O aumento dos juros. E na defesa desses interesses, senadora Ataíde, ele sacrificava os aposentados, os trabalhadores e a soberania nacional. Nesta crise de combate à corrupção, que é saudável, e esse plenário sabe que eu fui, seguramente, o primeiro senador desta tribuna a saudar o início da Lava Jato. Este combate à corrupção que acaba se submetendo a narrativas formadas na cabeça dos seus promotores, oculta uma política clara de desnacionalização do Brasil, de quebra da nossa soberania e de sacrifício do trabalho. Não vou dizer que não precisamos de reformas, talvez até profundas, no sistema previdenciário. Mas nós não podemos aceitar que, sem que se mexa no lucro dos rentistas, no domínio dos bancos, se faça o povo pobre e trabalhador pagar uma conta que financiou uma festa para a qual sequer eles foram convidados. O presidente Michel Temer propôs, nesta sua fluente e simpática entrevista
a Rede Bandeirantes, o Distritão. O que é o Distritão? O Distritão é a abolição da ideologia e da visão programática dos partidos no Brasil. O Distritão, segundo o presidente Michel Temer, é a eleição automática dos mais votados num determinado estado, que é o Distritão. Então, nós teríamos candidatos que viriam ao Congresso por razões de empatia religiosa com as suas denominações, apresentadores de televisão, ou pessoas que poderiam, de alguma forma, gastar somas significativas do seu próprio patrimônio numa campanha eleitoral. O Distritão anula os partidos. O presidente Temer está dizendo que ele não quer mais o velho MDB de guerra do Ulisses Guimarães, o PMDB do documento Esperança e Mudança, o PMDB do desenvolvimentismo inicial, marcado por uma política social significativa, o PMDB da Constituição de 88. Ele está propondo que os candidatos se elejam na medida da sua votação nos seus distritões, sem nenhum compromisso programático, ideológico ou filosófico. Por quê? Porque o Michel Temer está deixando o controle da política brasileira sobre o comando do dinheiro, de Mamon, e não se pode servir a Deus e a Mamon como não se pode servir ao povo, à banca e aos rentistas ao mesmo tempo. A política, então, seria conduzida pelo Zilan Goldfein, chefe dos economistas do Itaú, pelo Meirelles, representante da Febraban e dos banqueiros nesse processo amalucado. E no meio dessa crítica que sensibiliza o Brasil e a população de uma forma massiva, lá se vai a Petrobras. A Petrobras, Ataídes, onde o petróleo é o sangue fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, onde o petróleo viabiliza o crescimento econômico do Brasil no ritmo dos países desenvolvidos. E lá, um Pedro Parente, que foi ministro ou parente do Fernando Henrique, não me recordo mais, diz, numa viagem ao Rio Grande do Sul, quando a população protestava contra a supressão de alguns investimentos da Petrobras, que precarizariam a economia gaúcha e eliminariam milhares de empregos. Ele diz, com a maior franqueza, de que ele era presidente de uma empresa que se reportava ao mercado e aos seus acionistas, e completa: a Petrobras, sob o meu comando, não tem nada a ver com políticas sociais. O petróleo, o sangue do desenvolvimento, a disputa que provocou guerras e genocídios no mundo inteiro pelo seu controle, para o tal do Pedro Parente, não tem nada a ver com o desenvolvimento do país. É um negócio que ele comanda. Imagine, senador Ataídes, uma figura dessa comandando a SEDAI, no Rio de Janeiro, que é 99% propriedade do povo carioca. Ele diria: eu não tenho nada a ver com a saúde pública, com a expansão do fornecimento de água tratada e de saneamento. Eu tenho a ver com o mercado e com os acionistas, que seriam acionistas privados de grupos nacionais e internacionais, porque a SEDAI está à venda. O mesmo, senador Ferraço, o mesmo raciocínio aconteceria com a educação e com a saúde. Isto é o fim do Estado social. O Estado que reconhece as minorias, que respeita o trabalho, o Estado que garante a sustentabilidade do seu desenvolvimento. É o fim. E é a sobreposição do Estado social pelos interesses do capital financeiro. Primeiro, a precarização do Executivo. O Executivo não significa mais nada. O Executivo não tem programa. O Executivo se subordina ao interesse do mercado através do Banco Central independente. Independente das políticas populares, independente dos objetivos nacionais permanentes, independente dos interesses do povo brasileiro. A precarização do Executivo transforma um presidente da República
numa espécie de um gendarme, um policial repressor dos movimentos populares, que seguramente surgirão deste programa e desta prática de opressão a direitos sociais conquistados através de décadas. Parêntese, que precisam ser reformulados, melhorados, modificados, mas não deformados. Reformar não significa deformar. Melhorar a Previdência não significa privatizá-la. Porque amanhã, sob o comando de um Pedro Parente, representando os bancos que administram, alguém dirá: pouco importam os que querem se aposentar, porque a mim interessa o mercado e os acionistas do meu projeto. Nada tenho a ver com políticas sociais. Minha gente, é este o caminho que nós estamos trilhando. E é evidente que precisamos de reformas pesadas também nas corporações. Eu saúdo com louvor o início da Lava Jato. Desnudou os escândalos da política brasileira. Mas não venham a sacralizar corporações. Não venham a sacralizar corporações. Um juiz não é o juiz substituto de Deus, que é onipotente, que não precisa de um texto legal. De repente temos a proposta dos juízes, Paulo Rocha, off-road, que saem da possibilidade de manejo no estreito limite da estrada em que trilham e resolvem sair pela mata, pela margem, a caminho de objetivos por eles desejados. É claro que tem que ter flexibilidade, mas é evidente que juízes devem seguir também o caminho estreito, flexível, de alguma maneira, da interpretação legal. Senão, teremos oráculos, como o de Delfos e o de Delos, sem texto legal, a adivinharem o que seriam os desígnios dos deuses na época da velha Grécia. Ou pitonisas, que também adivinhavam o futuro, interpretando a vontade e os desígnios estabelecidos pelo Olimpo. Não, não pode ser assim. A Lava Jato oferece ao Brasil uma oportunidade incrível de revisão do sistema político, da conduta de juízes, promotores, policiais e parlamentares, por todos os títulos, muitas vezes reprovável. Mas eu encerro afirmando aqui a minha esperança. Assim como existe gente muito séria no Congresso Nacional, verdadeiros intelectuais orgânicos da sociedade e da soberania nacional, também existem no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal. E nós iremos superar este momento em que, depois de verificado o escândalo, as narrativas e a imaginação passam a conduzir as delações premiadas. Só se premia um delator à medida que ele diz exatamente o que quer o juiz, o delegado ou o membro do Ministério Público. Aí se estabelece uma fantástica distorção. E essa distorção se espraia pelo país inteiro. Ela vai chegar no pequeno município, onde a arbitrariedade de um policial, de um delegado, de um promotor público atingirá com dureza o prefeito, um vizinho, um cidadão qualquer. E é disso que nós vamos tratar na próxima quarta-feira, quando eu estarei trazendo a minha versão do relatório do abuso de poder, no qual eu me suporto em algumas ideias da antiga Comissão de Reforma da República, não do Renan, porque o Renan subscreveu aquele relatório da mesma forma que o Regufe subscreveu o dito relatório do Janot, que sequer do Janot é, porque foi feito por um grupo de personagens do Ministério Público Federal e o Janot assinou para trazê-lo ao exame e à consideração do Congresso Nacional. Espero estar construindo um relatório, um projeto de lei que acabe com a possibilidade
da interpretação aberta, off-road, da lei, mas que não impeça de forma alguma a investigação e a punição dos corruptos, em todos os setores, em todas as instituições, no Parlamento, no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia, agentes públicos de uma forma geral, desde o fiscal de renda do município, do Estado ou da União. Era o que eu podia dizer a vocês nesta tarde de segunda-feira, onde a nossa senadora Gleisi Hoffmann teve o seu dia de Aécio Neves e pôde falar e colocar as suas ideias por mais de uma hora. Muito obrigado, presidente.